As crianças tratarão sobre a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém e nós, que também somos crianças, né? Jesus disse que temos que nascer de novo, temos que nos fazer como crianças. Então nós vamos para Gênesis 48. Gênesis capítulo 48. Irmãos, nós estamos numa sequência de mensagens no livro de Gênesis. Daqui a pouquinho estaremos acabando o livro de Gênesis. Já faz mais de 2 anos que nós pregamos em Gênesis. Começamos em Gênesis capítulo 1. Estamos no 48º. E hoje nós veremos a bênção de Jacó para Efraim e Manassés. Nós vamos ler alguns textos. E a palavra de Deus nos diz assim: E aconteceu depois destas coisas, que alguém contou a José: Eis que teu pai está enfermo. E ele tomou seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E alguém contou a Jacó: Eis que teu filho José vem a ti. E Israel se fortaleceu, lembrando que Israel é sinônimo de Jacó, e sentou-se sobre a sua cama. E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em Luz. Luz era o antigo nome da cidade de Betel, na terra de Canaã, e me abençoou e me disse: Eis que eu farei de ti, te farei frutificar e te multiplicarei, e farei de ti uma multidão de povos, e darei esta terra à tua semente, depois de ti, por possessão eterna. E agora teus 2 filhos, Efraim e Manassés, que te nasceram na terra do Egito, antes de eu vir a ti no Egito, são meus netos, que estavam se transformando em herdeiros diretos, em filhos. Isso é profético. Assim como Rúben e Simeão, eles serão meus. Mas a tua descendência, que gerares depois deles, serão teus, e serão chamados segundo o nome de teus irmãos na sua herança. Quanto a mim, quando eu vim de Padã, Raquel morreu junto a mim na terra de Canaã, no caminho, quando ainda havia somente um pequeno caminho para chegar a Efrata. E eu a sepultei ali no caminho de Efrata. Esta é Belém. Aí no versículo 8, nós encontramos que Israel, ou Jacó, viu os filhos de José e disse: Quem são estes? José disse a seu pai: Estes são meus filhos, que Deus me deu neste lugar. Preste bem atenção agora. E ele disse: Traze-os a mim, rogo-te, e eu os abençoarei. Ora, os olhos de Israel estavam escurecidos pela idade, de modo que ele não podia ver. A visão estava muito baixa. Ele os levou para perto dele. Ele os beijou e os abraçou. E Israel disse a José: Eu não havia pensado em ver a tua face, e eis que Deus me mostrou também tua semente. José os tirou dentre os seus joelhos, e ele se curvou com sua face em terra. José tomou os 2, Efraim em sua mão direita, em direção à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, em direção à direita de Israel, e os levou para perto dele. Observem, ele bota o filho mais velho para Jacó
abençoar com a mão direita, e bota o filho mais novo para Jacó abençoar com a mão esquerda. Versículo 14. O que foi que Jacó fez? Israel estendeu sua mão direita e a colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o mais jovem, e a sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, guiando suas mãos conscientemente, pois Manassés era o primogênito. Ele fez as mãos cruzadas. Ele coloca a mão direita na cabeça de Efraim, que está do outro lado, e coloca a mão esquerda na cabeça de Manassés, que está deste lado. As mãos ficaram cruzadas. E ele abençoou José e disse: Deus, diante do qual andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou toda a minha longa vida até este dia, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe os rapazes. E permita que o meu nome seja colocado neles, e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e que os faça crescer em uma multidão no meio da terra. Ele está transferindo a bênção de Abraão e de Isaque, e a bênção que Deus lhe deu, ele está transferindo agora para Efraim, filho de José. Também está abençoando Manassés. Isso é movimento profético, é bênção profética. Permita que o meu nome seja colocado neles, o nome de meus pais Abraão e Isaque, e que os faça crescer, a bênção que dá crescimento, que os faça crescer em uma multidão no meio da terra. 17. José viu e se incomodou. Quando José viu que o seu pai colocou sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, isso o desagradou. Esse aqui não é o mais velho, esse é o mais novo. Ele levantou a mão de seu pai para removê-la de sobre a cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Tentou desfazer agora o que Deus estava fazendo. Preste atenção. José disse a seu pai: assim não, meu pai, pois este é o primogênito. Põe tua mão direita sobre a cabeça dele. Seu pai se recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Eu não estou com mal de Alzheimer, não. Não estou com demência, não. Eu sei o que estou fazendo. É porque o propósito de Deus agora é com Efraim, não com Manassés. Observe. Seu pai se recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, ele também será grande. Mas em verdade seu irmão mais jovem será maior do que ele, e sua semente se tornará uma multidão de nações. E ele os abençoou naquele dia, dizendo: em ti abençoará Israel, dizendo: Deus te faça como Efraim e Manassés. E ele colocou Efraim diante de Manassés. Amém. Amém? Amém. Meus irmãos, pelo texto que foi lido, do que já foi lido, todos nós já entendemos, pelas mensagens anteriores que nós já estamos pregando, sobre a estadia de José lá no Egito, qual o seu contexto. Em nossa última pregação, em Gênesis capítulo 47,
nós encontramos José trazendo toda a sua família para o Egito, colocando os seus irmãos na terra de Gósen, e a família estava muito bem alojada dentro da terra do faraó. Nós fizemos naquela ocasião aqui uma breve conta matemática. Vocês lembram que no diálogo de Jacó com Faraó, quando Jacó abençoou Faraó, ele estava com 130 anos de idade. Jacó viveu mais 17 anos de idade. Ele está morrendo agora, quase à morte. Ele está com 147 anos de idade. Nós já mostramos aqui, há 2 semanas, numa pequena conta de matemática, que José, ao nascer, o seu pai tinha 91 anos de idade. Lembram disso? Jacó já era um homem, como é que nós poderíamos dizer hoje? Na melhor idade. A partir dos 60 nós já chamamos de idosos, mas com 91 anos ainda estava gerando filhos. E não foi o último, porque depois ainda gerou Benjamim. A Bíblia diz que os idosos até na velhice darão frutos. Que Deus abençoe os nossos irmãos da terceira idade, para que em tudo tenham a bênção de Deus. Ele estava agora com 147 anos, José estava com 56. José toma conhecimento que o seu pai está enfermo, a enfermidade dele o levaria daqui a pouco tempo. No capítulo 48 nós vamos encontrar ele abençoando os netos, e já no capítulo 49 ele abençoando os filhos, e depois disso ele morre. Deus preservou a vida de Jacó até o momento que profeticamente ele abençoou os seus filhos e netos. Depois ele morreu, depois ele foi recolhido. E eu quero fazer desse texto aqui 3 destaques. Só 3, porque senão nós vamos para meia-noite, e aí os irmãos talvez não aguentem ficar comigo aqui até meia-noite. Primeiro ponto que eu quero destacar nesse texto: abençoe sempre. Amém? Segundo ponto que eu quero destacar nesse texto: às vezes, Deus inverte os papéis. Amém? Quem era o mais velho? Manassés. Quem foi que recebeu a bênção profética? Efraim. Terceiro ponto que eu quero destacar: quando Deus te abençoar, permaneça humilde. E eu vou mostrar as consequências disso lá no livro de Juízes, para os irmãos entenderem. Vamos lá. Qual é o primeiro ponto que eu quero destacar com os irmãos? Abençoe sempre. Jacó está para morrer, 147 anos, mas continua abençoando a sua família. José trouxe os seus filhos, Manassés e Efraim. Observe que o texto começa com Manassés na frente. Pode observar. Primeiro é Manassés. Ele traz Manassés e Efraim. Manassés na frente, porque Manassés era o primogênito. E segundo toda a tradição tribal da época, o primogênito era o herdeiro mor. Então ele traz Manassés na frente e Efraim um pouquinho atrás, para receber a bênção do velho pai, o profeta Jacó. Jacó os abençoa. No capítulo 49, Jacó abençoa todos os filhos. Jacó tinha abençoado Faraó,
em capítulo 47, lembram disso? Até a sua morte, Jacó estava abençoando as pessoas com quem se relacionava. Eu vivo em 2025, em Maceió, Brasil. E eu preciso imitar Jacó. Abençoe as pessoas com quem você se relaciona. E me permita instigar um pouquinho, como disse Jesus Cristo lá no Sermão do Monte: abençoe até aqueles que te amaldiçoam. Alguém me caluniou. Alguém me humilhou. Alguém me difamou. Alguém me injuriou. Até na igreja, ou nas igrejas, ou no trabalho. Eu não vou perguntar, mas talvez isso identifique o que alguém já tenha passado. Talvez aqui em nosso meio, alguém já perdeu o emprego por um falso testemunho de um colega, por uma injúria cometida por alguém da empresa. Talvez. Aqui no nosso meio, talvez alguém já perdeu noites de sono, porque seu fulano ou dona Beltrana mexeu com a sua honra, com a sua credibilidade, com o seu nome. É desafiante isso, igreja, mas a palavra de Deus nos diz assim: não responda o mal com o mal, não devolva o mal para o mal, abençoa aqueles que te amaldiçoam. Pastor, isso não é fácil. E quem foi que disse que é fácil? E quem foi que disse que é fácil orar pelos que vos perseguem? Quem foi que disse que é fácil amar os inimigos? Nada disso é simples, nada disso é fácil. Mas eu aprendo nesse texto que até na hora da morte, até em cima de uma cama, até sem visão perfeita, doente, mas abra a sua boca para abençoar alguém. Se eu me predispuser, se eu tiver uma predisposição interior para amaldiçoar outras pessoas, para injuriar outras pessoas, irmãos, jamais eu vou cumprir isso que Jesus mandou, jamais. Olha, eu sou assim mesmo e ponto final. Mexeu comigo, tem resposta. Se eu fico alimentando esse discurso interno, se eu fico repetindo para mim mesmo essa lição, jamais o Espírito Santo de Deus vai trabalhar na minha vida para abençoar quem me amaldiçoa, para orar por quem me persegue. Jamais. Existem umas figuras, permitam-me dizer isso, no cenário nacional, não preciso citar nomes, por quem nós devemos orar, e muito. Não abra sua boca para amaldiçoar, não. Não abra sua boca para chamar o fulano de tal, disto ou daquilo, mas transmita, verbalize
a bênção de Deus sobre a vida daquele homem ou daquela mulher de coração ímpio e impiedoso. Tem pessoas no cenário nacional que estão mexendo com servos de Deus. Mais claro do que isso não posso ser, viu? Vocês me entendem. O desafio, viu, Daniel? Me escute, Jair. Me escute, Patrícia. Me escute, Renato. Salomão. O desafio: entregue essas pessoas nas mãos de Deus. Abençoe essas pessoas. Até na hora da morte, Jacó abriu a boca para abençoar. E Jesus diz assim: põe aí para mim, por favor, Lucas 6 e 28. Projeta aí, por gentileza. Lucas capítulo 6. Lá no sermão da planície. Lucas capítulo 6. Põe o versículo 27, por gentileza. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis. Vamos ler junto? Como é que diz? Vinte e oito. Bendizer é abençoar, maldizer é amaldiçoar. Na outra tradução você pode ver, na NVI, por exemplo, diz: abençoai os que vos amaldiçoam. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Repita isso sempre. Diga para o seu filho: que Deus te abençoe, meu filho. Diga para o seu neto: que Deus te abençoe, meu neto. Coloque a bênção de Deus na sua casa. Muito mais importante do que chamar palavrão com filhos, com netos. Que a bênção de Deus seja verbalizada dentro do seu lar. Abençoe o seu marido. Abençoe a sua esposa. Abençoe o seu pai. Abençoe a sua mãe. Mesmo naqueles pontos que são desagradáveis. É possível isso? É fácil isso? Talvez não seja. Mas eu aprendo aqui que eu preciso abençoar sempre. Em segundo lugar, eu quero destacar nesse texto que às vezes Deus inverte os papéis. Qual era a expectativa de José? Olhe mais ou menos como estava a situação. José chega com seus dois filhos, com Manassés e com Efraim, apresenta-os diante de Jacó, espera que Jacó os abençoe. Manassés era o mais velho. Manassés estava aqui. Vem cá, Leibson, por favor, me ajuda aqui. Vem cá, Davi, por favor. Não é Davi? Vem cá, meu filho, me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Fica aqui na minha frente. Não, olhem para mim. Para mim. Faz de conta que eu sou Jacó. Vem cá, meu filho. Vem cá, meu filho. Fica aqui. Agora eu preciso que alguém segure meu microfone. Vem cá, pastor. Segura meu microfone, por favor. Você é o José. Tranquilo. Eu sou o Jacó. Aqui está o Manassés. E aqui está o Efraim. Estão pedindo para ficar mais perto do microfone. Já entendi. É porque às vezes eu falo sem microfone. Qual era a expectativa de José? A expectativa de José era que Jacó fizesse isso. A destra, a mão direita, sobre a cabeça do
Manassés, esse é o meu herdeiro. Esse é o meu herdeiro, é o que vai levar o meu nome. E isso era tão forte na era dos patriarcas, que só podia ser quebrado por condições excepcionais. A expectativa era essa. Só que Jacó, profeta de Deus, e às vezes Deus inverte os papéis. Era isso o que José esperava. O que foi que Jacó fez? Você nunca mais vai esquecer disso. Ele cruzou os braços, com a mão direita sobre a cabeça de Efraim, com a mão esquerda na cabeça de Manassés. José, quando viu, não gostou, pegou a mão do pai para tirar e desfazer. Aí Jacó disse: espera aí, menino, eu sei o que eu estou fazendo, não estou doido não, nem estou com Alzheimer. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Muito obrigado, pastor. Sabe por quê, igreja? Porque às vezes Deus inverte os papéis. Às vezes Deus pega o pequeno para humilhar o grande. Às vezes Deus pega o indouto para elevá-lo acima dos doutores. Às vezes Deus usa os pobrezinhos para transformá-los em instrumentos acima dos milionários. E a Bíblia Sagrada nos diz isso com muita categoria em 1 Samuel capítulo 2. Quer ver? Projete aí, meu filho. 1 Samuel capítulo 2, versículos... põe do 5 em diante. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão. Mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos. E a que tinha muito filho, perde o vigor. Deus invertendo os papéis. Prossiga. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Prossiga. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. O poder está nas mãos de Deus. O poder não pertence ao homem. O poder pertence a Deus. Por mais ousados ou autoritários que alguns sejam, mas precisam reconhecer que apenas nas mãos de Deus está todo o poder. E quando nós falamos de Evangelho de Cristo, nós lembramos do próprio Senhor Jesus Cristo mostrando como essa inversão tem acontecido. Ele orou para o Pai e disse: graças te dou, ó Pai, porque tu não revelaste estas coisas aos grandes e entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Igreja, nós estamos aqui no Benedito Bentes, e pela misericórdia de Deus, nós fomos alcançados pelo poder do Evangelho, e é nesse poder do Evangelho, como eu dizia hoje de manhã na escola bíblica, que muitos PhDs não aceitam, não creem. Coração endurecido, sem permitir o toque do Espírito Santo. Irmãos que me escutam, e eu sempre repito isso, estudem, evoluam, cresçam culturalmente, desenvolvam, mas sobre todas as coisas, preservando a fé no Deus Todo-Poderoso. Essa é a segunda verdade que nós extraímos desse texto. Mas tem uma verdade implícita que eu quero vos revelar nesse texto, e é a terceira. Como foi que eu ditei?
Deus colocou Efraim na frente de Manassés. E deu problema depois, porque Efraim se encheu de orgulho. A tribo de Efraim recebeu agora o comissionamento da parte de Deus para levar adiante a bênção de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés morreu. Quando estava retornando para Canaã. E quem assumiu depois de Moisés? Josué. Qual era a tribo de Josué? Efraim. O conquistador de Canaã era um efraimita. Não é à toa que isso acontece, porque é mensagem profética mesmo. Está se cumprindo a mensagem profética. Quem vai conquistar Canaã é Efraim. Deus está dizendo isso. Mais tarde, o nome Efraim se tornou sinônimo de todo o Israel, as 10 tribos do norte. E aí nós temos algumas dificuldades de comportamento com esse pessoal. Acompanhe comigo o livro de Juízes. Juízes capítulo 8. Vocês conhecem a história de Gideão. Gideão foi aquele rapaz que libertou Israel com quantos homens? Ele tinha um exército grande, vocês lembram dessa história, não é? Quantas pessoas tinham no exército dele? 30 mil. Aí depois baixou para 10, e depois baixou para 300. Com 300, ele tornou-se vitorioso. Qual era a tribo de Gideão? Bem curioso isso. Ele era da tribo de Manassés. Da tribo de Manassés. Ele era da tribo de Manassés. Agora veja. Começou com 32 mil, não é? 32 mil, baixou para 10 mil, baixou para 300. Com os 300 ele foi lá e fez o que Deus mandou, livrou completamente o povo de Deus. Veja no capítulo 6 e versículo 15, quando ele fala com o anjo que apareceu para a sua vocação, ele diz assim: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre e eu o menor na casa de meu pai. Então veja, ele era da tribo de Manassés, ok? Lembre-se que Deus tinha colocado profeticamente a tribo de Efraim à frente da tribo de Manassés. Ele foi lá, venceu a batalha. Agora veja o que diz o capítulo 8. E os homens de Efraim lhe disseram: por quê? Disseram para Gideão: que é isso que nos fizeste? Que não nos chamastes quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam fortemente com ele. Prossiga. Porém ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Prossiga. Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Que pude eu fazer comparável com o que fizestes? Então, com falar-lhes esta palavra, abrandou-se-lhes a ira para com ele. Os irmãos estão entendendo? O povo de Efraim, depois da vitória de Gideão, de Manassés,
veio comprar briga com ele, veio tudo armado. Por que você foi para a guerra e não chamou a gente? Você não sabe que os melhores soldados estão aqui? Gideão, sem querer briga com seus irmãos, elogiou eles, amaciou o ego deles, disse: rapaz, tira isso da sua cabeça, eu não sou nada diante de vocês. Veja até a forma humilde como ele falou. Os rabiscos de Efraim, quer dizer, as coisas pequenas da tribo de vocês são melhores do que a tribo de Manassés. Elogiou os caras, satisfez o ego dos caras. Aí os caras recuaram. Acabou aí, ok? Mas vamos ver o que vai acontecer depois. Abra sua Bíblia em Juízes de novo, no capítulo 12. No capítulo 11 de Juízes, você tem a grande vitória de Efraim, aliás, de Jefté. Jefté libertou o povo de Deus, e no final da história do capítulo 11, tem aquele incidente com a filha dele. Mas o capítulo 11 inteiro trata da vitória que ele teve, que ele liderou o povo de Deus em uma grande batalha para libertar o povo de Deus. Capítulo 11 é um capítulo de vitória. E Jefté era da tribo de Manassés. Veja agora o capítulo 12. A vitória de Jefté poderia ser motivo de orgulho, de aclamação, de festa. Não podia? Jair foi abençoado por Deus, teve uma grande vitória na vida. Aí, ao invés de eu ir lá, me alegrar com Jair, agradecer a Deus junto com Jair, eu vou lá comprar briga com Jair, porque Jair não me procurou para lhe ajudar. Foi o que fizeram aqui. Aí no capítulo 12, diz assim, bote aí para mim, por gentileza. Então foram convocados os homens de Efraim, e passaram para Zafon, e disseram a Jefté: por que fostes combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a tua casa, estando tu dentro dela. Vocês lembram o que foi que Gideão fez? Gideão falou direitinho com eles, apaziguou os ânimos, na linguagem mais simples, tirou por menos, deu um jeito. Agora, como foi que Jefté reagiu? Prossiga. Jefté lhes disse: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, chamei-vos e não me livraste das suas mãos. Prossiga. Vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida, passei contra os filhos de Amon, o Senhor os entregou nas minhas mãos. Por que, pois, subiste hoje contra mim para me combaterdes? Veja o versículo 6. O finalzinho do versículo 6. Como é que diz? O povo de Efraim carregava esse orgulho. A bênção de Deus é sobre a minha vida. Deus me abençoou, sou eu abençoado, não é Manassés não. E isso passou de geração em geração. Quando chega nos dias de Gideão, ao invés de se alegrarem com a vitória de Gideão, foram para a briga. Só não houve uma desgraça porque Gideão foi diplomático. Quando chegou nos dias de Jefté, Jefté não teve a mesma diplomacia, foram para a guerra. Uma guerra civil dentro de Israel, irmão matando irmão, judeu matando judeu. 42 mil homens de Efraim perderam a vida.
E tudo começou lá atrás, porque Deus resolveu abençoar aquele irmão chamado Efraim, com a bênção de Abraão, de Isaque e de Jacó. Por isso, eu estou sintetizando esse terceiro ponto da minha mensagem com essa expressão: quando Deus te abençoar, permaneça humilde. Eu fui abençoado por Deus, já não falo mais com meu irmão pequeno. Eu fui abençoado por Deus, já não preciso mais do favor do meu irmão pequeno. Eu fui abençoado por Deus. Homem, pelo amor de Deus, arrogância, soberba, prepotência e qualquer outro tipo de altivez é coisa do Satanás. Vocês sabem disso. Jesus diz assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Que Deus te abençoe, Marcelo. E me permita dizer assim, me permita, em nome de Jesus. Como eu fico feliz de te ouvir. Deus te deu o que Ele não me deu. Deus te deu o que Deus não me deu. Deus te deu dons. Rapaz, eu estou lidando com músicos profissionais. O cabra, quando canta, encanta. Eu vou ficar com raiva disso? Muito pelo contrário, louvado seja Deus. Eu vejo um irmão aqui na igreja, vindo para a igreja, de bicicleta, daqui a pouco eu vejo esse mesmo irmão chegando de 4 pneus, louvado seja Deus. Nós temos que nos alegrar com a vitória dos nossos irmãos. A bênção de Deus na tua vida deve ser a bênção de Deus na minha vida. Agora, quando Deus te abençoar, continue humilde. Se Deus fizer de você um Efraim, não esqueça do Manassés. Amém? E quando Deus te fizer prosperar, e muito, porque o texto que nós lemos de Gênesis 48 fala de bênção que faz crescer. Você pode crescer em vários sentidos da sua vida. Você pode crescer no seu trabalho, crescer na sua formação acadêmica, crescer na sua fé. Quando você crescer, eu vou te pedir em nome de Jesus, nunca se esqueça da igreja do Benedito Bentes. Amém? Louvado seja Deus, que Deus lhe abençoe. Vamos orar? Que a bênção do Deus Todo-Poderoso esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Abaixe a cabeça, porque eu quero invocar esta bênção de Deus sobre a sua vida. Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nesta hora da noite, com a autoridade dada por teu Espírito Santo, na condição de ministro do Evangelho, eu abençoo todos os irmãos que estão aqui. Eu abençoo suas famílias, abençoo seus filhos, abençoo suas casas, abençoo, Senhor, os seus trabalhos, os seus casamentos. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso esteja, Senhor, sobre sua vida em todos os aspectos, e especialmente que a bênção de Deus esteja sobre a sua fé, para que esta congregação, para que esta igreja cresça, desenvolva, prospere na pregação do teu evangelho, na proclamação do teu reino, no exercício dos dons espirituais, que alcance Maceió, que divulgue o teu reino dentro desta capital, que cada irmão aqui nesta noite saia desta reunião, deste culto, debaixo da tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Amém.